A Anvisa autorizou nesta quinta-feira a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. O órgão, no entanto, vetou o uso da vacina pelos imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade. A decisão da diretoria colegiada da Anvisa foi unânime, com 5 votos favoráveis. A agência analisou um segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan, que solicitava a liberação da vacina para crianças já a partir dos 3 anos, o que foi negado. A Anvisa entendeu que era mais prudente aguardar novos estudos sobre a eficácia e a segurança da aplicação da Coronavac em crianças abaixo dos 6 anos. O primeiro pedido do Butantan havia sido apresentado em julho do ano passado e foi negado naquela oportunidade, pois os dados foram considerados insuficientes. A segunda solicitação foi protocolada em dezembro. Após a autorização, o governador de São Paulo, João Dória, ordenou que São Paulo começasse a aplicar as doses infantis. O tucano estava na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste da capital paulista. O governador novamente apareceu ao lado do vacinado da vez na foto de divulgação. Só que agora, ao contrário do que fez com o indígena Davi, a primeira criança a ser vacinada, Dória não só ficou ao lado, como fez questão de abraçar o menino Caetano, que foi o primeiro vacinado com a Coronavac. A gente traz para você a análise do Guilherme Fiuza, que achou dessa decisão de hoje da Anvisa. Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Um abraço ao mestre Augusto Nunes e parceiro Ricardo Salles. Boa noite a todos. Olha, essa foto do governador de São Paulo com uma criança sendo vacinada, ela não será apagada da história. Então, o que ela significará no médio e longo prazos, nós não sabemos agora, saberemos adiante. O que nós sabemos é que o risco-benefício da vacina não está determinado, ao contrário da propaganda, que chega dizendo que o risco-benefício é positivo. Isso é mentira, né? É mentira porque os estudos para efeitos colaterais, não só em crianças, mas nesta faixa que nós estamos falando, ele não está concluído, né? Então, nós sabemos que precisará decorrer um tempo, alguns anos provavelmente, para entendermos qual é o percentual de risco que uma criança corre se vacinando contra a Covid. Este grupo, enfim, 6 a 17, enfim, crianças, adolescentes, jovens até 19 anos, é o grupo menos vulnerável à Covid, né? Nós sabemos que desde o início desta pandemia, quando se discutia a questão de volta às escolas, o que se alegava, inclusive esse comitê aí do governo de São Paulo, era que as crianças não deveriam frequentar escolas porque elas poderiam lá se transformar em veículos da doença e fazer mal àqueles seus parentes mais velhos, que sim, esses estavam na linha de risco. De repente, quando surgiu, né, a gente viu lá, vindo dos Estados Unidos, o brado do garoto propaganda das vacinas, que é o Dr. Anthony Fauci, que está em vias de ser processado por mentira ao Congresso norte-americano. Esse foi o primeiro a dizer que as crianças tinham que ser vacinadas, no momento que ninguém discutia isso, pediatras não discutiam isso, não se ouvia falar. E, de repente, nesse rumo que nós estamos indo aí, desse falatório que substituiu a ciência, apareceu como um imperativo, e aí está esta aposta, né, uma vacina que ainda está em desenvolvimento. Nós falamos sempre, vamos lembrar aqui, de forma sem precedentes na história, uma vacina sem o decurso exigido normalmente para a experimentação de eficácia e segurança. Então, é uma aposta, né, que alguns vão optar por fazer, lembrando que não é obrigatório, e apesar de que algumas autoridades estão tentando empurrar essa obrigatoriedade. Vamos ouvi-lo também, Ricardo Salles, mais uma vez com a gente hoje aqui no Pingos. Tudo bem, Salles? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite a todos os colegas. Olha, de fato, é importante, aliás, não é possível deixar de notar a exploração de marketing que está por trás disso daí, né? É uma coisa indisfarçável, exatamente. Agora, a sociedade quer a vacinação das crianças, em que pese os riscos que foram bem apontados aqui pelo Fiuza, desejo, a pesquisa mostrou, ou as pesquisas vêm mostrando, que é desejo da maior parte da sociedade ter disponível a vacina para as crianças, em que pese
algumas das consequências dessa vacina ainda não sejam totalmente conhecidas. Então, sendo essa a vontade da sociedade e tendo a Anvisa aprovado, o governo federal fez a sua parte, adquiriu as vacinas, está disponibilizando, tanto a Pfizer, que foi a primeira, e agora deve fazê-lo com a Coronavac também, uma vez que a Anvisa também aprovou a Coronavac. Então, acho que isso vai avançar. Mas eu chamo a atenção, aliás, me chamou a atenção, mais uma vez, o aspecto marqueteiro que está por trás dessa atitude de vacinação. Primeiro com indígena e agora com outro menino. Enfim. E você, Ana, o que achou dessa liberação de hoje pela Anvisa? Boa tarde. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Fiuza, Salles. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, acho que o que o Salles disse é importante. As vacinas precisam estar disponíveis para aquelas famílias que querem vacinar aí as suas crianças. Agora, as informações sobre reações adversas e sobre os relatórios, né, que ainda não foram concluídos, só serão concluídos ao longo dos próximos 3, 4 anos em relação a essa faixa etária. Esse desconhecimento aí, né, do que pode acontecer com essa faixa etária, isso também precisa ser colocado para análise dessas famílias. A Noruega ontem decidiu suspender a sua vacinação aí para crianças de 5 a 11 anos, então a gente vê que não há um consenso na comunidade médico-científica em relação à vacinação. Um estudo de Israel também, dessa semana, mostra que essa vacina que temos, ela já está obsoleta para essa cepa Omicron. E ontem saiu também, Vitor, um estudo muito interessante aqui do CDC, um estudo com milhares de pessoas na Califórnia e em Nova York, um estudo de maio de 2021 até novembro de 2021, analisando aí todos aqueles que foram contaminados pela cepa Delta, né, que estava aí transmitindo nessa época, e o estudo conclui que quem foi infectado pelo vírus tem bem mais imunidade do que aqueles que foram vacinados. Agora é o CDC falando sobre a imunidade natural. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, como o Salles disse. As vacinas têm que estar à disposição para as famílias, mas as informações e a falta de informações, isso também precisa estar disponibilizado para os pais que queiram vacinar ou não vacinar os seus filhos. E você, José Maria Trindade, que nos diz, boa noite. Pois é, mas isso foi sim politizado, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Ricardo Salles, boa noite, Fiuza, muito boa noite, Ana, boa noite a todos. Olha, foi uma decisão importante. É a segunda vacina liberada pela Anvisa. Eu gosto de dizer que a Anvisa é independente, né? É uma autarquia, é uma agência reguladora e analisa documentos. Ninguém vai ali votar como quem dar uma opinião, mas todos vão ali exatamente analisando documentos que foram apresentados pelo laboratório. Esta vacina aprovada hoje para crianças e adolescentes, né, coloca ali a ressalva a partir dos 6 anos de idade, aos 17, ela é a vacina tradicional, a vacina que usa o vírus inabilitado, o vírus que não é vivo, né? Então, ela é diferente da vacina anterior aprovada. Mas o que me assusta muito é o uso da política que o Ricardo Salles falou, e isso é muito complicado e uma novidade terrível. A Agência Nacional de Saúde não pode entrar na política. Eu vi discursos políticos durante a aprovação da vacina, né? Atacando o governo, falando sobre fake news, falando inclusive sobre internação de crianças, dados preocupantes sobre internação de crianças e fazendo a defesa política. Não é próprio para integrantes, conselheiros da Anvisa a fazer esse tipo de intervenção política. Eles têm que dizer se a vacina pode ou não ser aplicada, se os documentos, os estudos apresentados são próprios, são críveis e se deve ou não aplicar a vacina. E para por aí. A decisão de incluir no Plano Nacional de Imunização era o governo.
E o ministro Queiroga já se antecipou e disse que vai incluir essa nova vacina. Ponto para ele. É rapidez nas agilidades. Nós não estamos tendo tempo para ficar fazendo, não sei se vai dar, há uma pandemia em andamento e que muitos dizem que está acabando e realmente não está acabando. A Anvisa também comprovou lá, mostrou, não se trata de vacina experimental, não, já passou dessa fase. Uma vacina tem a fase experimental, sim, e depois ela tem a fase já que passa por todos os processos. E a Anvisa atesta isso. Dizer que não é desconsiderar a Anvisa. Mas eu entendo que a Anvisa está entrando na seara política e indo contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o governo. Ontem aqui o presidente, uma pergunta minha, deixou muito claro qual é a posição do governo. É isso que a Ana falou. Disponibilizar as vacinas e quem quiser que se vacine. O pai é o responsável, a mãe, né? Não é mais pátrio poder, mas o poder familiar é que vai decidir, né? Embora o ECA fale lá no artigo 14, parágrafo 1º, sobre a obrigatoriedade da vacina. Mas não é possível você obrigar as pessoas a terem uma linha de atuação com o filho. Então, a linha do governo está correta. Fornecer vacinas e tem vacinas à disposição e pronto. O que não pode é essa politização por parte da Anvisa, respondendo e atacando o presidente Jair Bolsonaro, e por parte do governador João Dória, porque toda decisão sai ele nesses eventos vacinatórios numa tentativa de politizar essa vacina. Eu acho muito complicado politizar um assunto tão técnico e ali tão definitivo para uma agência. A Anvisa é grande. Cada conselheiro daquele que vai ali, ele não vai no achismo, não. Atrás dele tem toda uma equipe de profissionais. Eu conheço profissionais da Anvisa, eu conheço técnicos da Anvisa. E eles me relatam no dia a dia, muito antes desse debate, sobre como é elaborado cada processo na Anvisa. E a Anvisa analisa milhares de pedidos de alimentação, de suplemento alimentar, de cosméticos, enfim, de bebidas, de todo tipo de alimento. Então é preciso dar credibilidade à Anvisa. E entrar na seara política, para mim, tira isso.